Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréia Guimarães, sou escritora, sou líder de um movimento, mentora de mulheres e treinadora internacional. E hoje eu estou aqui para compartilhar uma pequena parte da minha jornada, mas ela é uma pequena parte, porém uma das partes assim mais impactantes porque foi a grande virada. E muitas mulheres talentosas, alta performance, que estão hoje no mercado digital, no mercado tradicional, ou de uma forma híbrida, trabalhando, colocando seus talentos à disposição, por muitas vezes sentem-se frustradas, né, porque o digital, principalmente, ele trouxe essa amplitude, você pode alcançar pessoas em outras cidades, em outros países, né, hoje nós temos pessoas aqui lá da Argentina, já estou visualizando aqui, olha a Sergina, bem-vinda. Temos pessoas da Bahia, Nilza, maravilhosa. Temos pessoas de vários lugares nos nossos encontros, né, do Brasil e do mundo, e isso foi uma porta que a internet nos trouxe. No entanto, o mercado digital vem de uma grande facilidade, mas é uma facilidade, gente, que ela não existe na verdade. Eu sempre digo, negócio é negócio. Independente da modalidade que você escolher, você vai precisar ter toda uma estratégia, logística, plano de ação, metas, enfim. E quando eu entrei no mercado digital, eu já entrei com essa pegada, até porque eu já era empreendedora no mercado tradicional, atuava no segmento de escola de idiomas, atuei 11 anos, né, como franqueada de escola de idiomas, expandi nesses 11 anos. Mas quando eu fui para o digital, eu já tinha essa visão do empreendedorismo, eu já sabia que não era fácil, eu já sabia que você teria que pagar um preço, ter estratégia, saber o que estava fazendo, dominar o mercado, enfim. E mesmo assim, eu encontrei grandes desafios no digital. E em algum momento é muito frustrante para nós, empreendedoras, que temos o sonho de servir a vida, de servir pessoas através do nosso conhecimento, através dos nossos talentos, do nosso trabalho. E eu vivi em alguns momentos essa frustração, porque eu sabia que eu tinha algo bom para entregar para as pessoas, eu sabia que eu tinha algo que já havia transformado a minha vida em vários sentidos, o meu negócio, né? Quem já leu o meu primeiro livro sabe que eu tinha um padrão, né, de começar um negócio, negócios tradicionais mesmo, pagando aluguel, funcionário, e eu começava, expandia rápido, mas do jeito que eu subia, eu descia, era um padrão, gente. Eu crescia rápido, chegava num ponto, eu caía rápido também, e assim vários negócios foram ao fim. E vocês já leram isso, né? Quem é minha mentorada já ouviu muito dessa história. E eu queria realmente mudar a minha vida, porque eu sabia que eu entregava um bom trabalho, as pessoas sempre me recomendaram, eu sempre tive uma boa reputação profissional em todos os lugares que eu trabalhei. Inclusive, quando eu comecei o meu negócio com escolas de idiomas, as minhas principais parceiras foram as minhas ex-chefes, as donas das escolas que eu trabalhei particular e as diretoras das escolas públicas que eu também tinha trabalhado, porque eu tinha uma boa reputação profissional com elas, então elas foram as minhas maiores parceiras para estabelecer minha escola de idiomas aqui na cidade. E mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com todo esse know-how, onde eu consegui me estabelecer no mercado tradicional, eu sofri muito quando eu fui para o digital, porque eu tinha um sonho, eu sabia que eu tinha um comprometimento muito grande com o que eu fazia, eu sabia que o meu conhecimento podia mudar a vida das pessoas, porque mudou o meu, da minha jornada empreendedora tradicional, né? Eu saí de uma empresa falida, eu consegui ressuscitar literalmente essa empresa, e depois de alguns anos eu pude vender essa empresa muito bem posicionada no mercado, e foi algo realmente que deu um up na minha vida empreendedora. Então eu sabia que eu tinha um bom produto, eu sabia que funcionava, porque eu era prova viva disso, eu já tinha pessoas com resultado, e mesmo assim eu senti dificuldade que fazer as pessoas. Então eu sempre fui muito disciplinada, eu fazia funil de venda,
eu fazia treinamento de marketing digital, eu aplicava tudo, eu fazia reunião de apresentação. Gente, tudo que vocês pensarem de técnicas, estratégias que era possível fazer, lançamento, perpétuo, curso gravado, curso ao vivo, mentoria, tudo que o mercado trazia de novidade para o mercado digital, eu estudava e aplicava. E quem é minha aluna, quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho muita disciplina no que eu vou fazer. E consistência. Gente, quando eu falar que o negócio não deu certo, eu já tentei tudo que vocês pensarem de forma consistente. Não faço uma vez e não deu certo, eu paro, não. Eu tento, 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 tento até esgotar todas as possibilidades. Então não era normal que aqueles desafios acontecessem, porque eu realmente me dedicava em aplicar tudo que eu aprendia sobre o mercado digital. Enfim, eu cheguei em momentos em que eu pensei: será que eu tenho que mudar de ramo? Será que eu tenho que desistir do meu sonho? Será que não é para mim? Né? Teve momentos que eu cheguei a duvidar, não pela metodologia, não pela minha entrega, mas pela dificuldade de trazer pessoas para o meu negócio, gente. Então, tive assim, muitos altos e baixos na minha jornada no empreendedorismo digital e aquilo era muito frustrante. Sabe por que que é frustrante? Porque você sabe que tem algo bom para entregar, você sabe que aquilo ali muda pessoas, você sabe que aquilo ali pode impactar vidas, mas por algum motivo a coisa não anda, a coisa não deslancha, muito trabalho, pouco resultado, e aquilo vai assim trazendo realmente um sentimento de frustração. Estou de volta. Vamos que vamos, né? Dar continuidade. Então, como eu estava falando para vocês, eu já sabia que eu estava seguindo no caminho certo, mas eu não sabia como fazer para o meu negócio engrenar. E teve momentos que eu realmente pensei em parar, em fazer outra coisa, até porque durante essa jornada profissional eu adquiri muitas habilidades, como falei para vocês, adquiri uma boa reputação profissional. Então, comecei a pensar em mudar, em fazer outras coisas, ou voltar para o mercado da educação, enfim, tocar um negócio junto com meu marido na área dele. Pensei em várias coisas, mas, gente, a chama estava acesa no meu coração. Então, era muito pesado ter que encarar aquela situação de não poder viver do meu sonho, mas também era muito pesado pensar em abrir mão disso e viver de outra coisa por questões financeiras, né? E assim, eu não estou dizendo que você não deve seguir uma carreira por questões financeiras. Pelo contrário, eu incentivo muito que vocês busquem um caminho onde o seu trabalho realmente seja valorizado e você possa, de fato, viver do seu sonho de uma forma abundante, tá? Mas também eu penso que, para mim, pelo menos, é muito pesado eu ter que fazer um trabalho em que eu sei que eu estou ali só pela questão financeira. Não é o que realmente eu gosto de fazer, não é o que realmente me realiza como profissional, como pessoa. E eu não queria seguir por esse caminho, né? Eu até recebi algumas propostas de trabalhar no mercado imobiliário como estrategista, até porque eu não sou especialista no ramo imobiliário, né? Mas como eu sou estrategista de negócio, eu já ajudei pessoas em vários segmentos, na área da medicina, na área de estética, de escola, que é a minha área também, de
tudo enquanto, né, de contabilidade, de várias áreas eu já ajudei pessoas, até porque para você ser um estrategista de negócio, você não precisa entender daquela área específica, você tem que entender de estratégia de negócio, então para mim era tranquilo direcionar as pessoas em qualquer área que elas atuassem, tendo muito êxito. Até hoje eu tenho pessoas que me agradecem, que foram minhas mentoradas há 5 anos, há 8 anos, enfim, que tiveram esse direcionamento e conseguiram estabelecer os seus negócios, enfim. Então, para mim, era muito desafiador ter que ir para um negócio, levar o meu talento de estrategista de negócio, mas não ser uma área onde eu realmente me realizasse. Né? Então, por isso que eu relutei muito e continuei insistindo. E aí chegou a hora da grande virada. E a hora da grande virada, gente, foi. Às vezes eu penso até que teve um pouco de teimosia, e tem uma coisa que eu falo aqui no movimento que fez muito sentido para mim, porque eu até já tinha uma noção do que eu precisava fazer para o jogo virar. Eu já tinha muita experiência no digital, já tinha feito muita coisa, coisa que deu certo por um tempo, coisa que não deu certo em momento nenhum, enfim, né? Eu usei várias estratégias, vários funis, várias técnicas de entrega, enfim, fiz desafio, coisa em grupo, coisa gravada, coisa ao vivo, tudo que vocês pensarem, eu fui acompanhando e fui fazendo. Contratei agência, gastei horrores com a agência para fazer lançamentos e no final não pagava nem o custo que eu tive para montar o funil e a estrutura e pagar a agência, enfim. E eu ficava pensando, não é possível, gente, será que eu vou ter que ir partir para outra área porque isso aqui não vai deslanchar? E isso me traz um peso muito grande. E como eu sou, gente, eu sempre fui muito observadora, né? Eu sempre fui assim de entender a lógica das coisas. A minha mente é muito lógica, então eu acabava entendendo um pouco a lógica das coisas e eu comecei a perceber algo nas pessoas que estavam no digital e que realmente faziam sucesso. E eu comecei a entrar em conflito comigo mesma, porque eu percebi que muitas dessas coisas que eu precisava fazer me tirava do lugar de um lugar que era uma zona de conforto para mim, que era fazer tudo sozinha. Eu, desde a escola, desde criança, eu gostava de estudar sozinha, fazer os trabalhos sozinha, sofri pra caramba na faculdade, vocês vão ver falando sobre isso agora no meu novo livro, que acabo de lançar. Quem ainda não tem, precisa ter esse livro, gente. Hoje foi um dia lindo para mim. Foram várias pessoas adquirindo meu livro hoje, assinando, me reunindo com várias leitoras, enfim. E lá eu falo como foi difícil para mim a transição para a faculdade, porque tinha muito negócio de trabalho em grupo e eu tive que me vencer ali, quase desisti da faculdade. Eu só não desisti porque essa coisa de parar as coisas sem terminar nunca foi um hábito. Mas eu tive momentos que eu cheguei a pensar, a desistir da faculdade por causa da interação. Não era porque era difícil, não era por causa de nada, não é porque eu não gostava do curso, é porque eu cheguei num ambiente em que eu era forçada a fazer as coisas com outras pessoas e isso foi um grande desafio para mim. E eu evoluí, né? Melhorei muito nessa coisa da conexão, da interação, da conexão, mas não assim no nível, vamos dizer, de especialista em ser sociável. E eu entendi, num certo momento do meu negócio, que o que estava faltando era eu ter mais conexões, era eu criar um movimento. Não bastava eu ter um método, porque o meu método já era validado. Não bastava ter um bom método, não bastava eu ter uma boa didática, que as pessoas falam muito que eu tenho uma boa didática, enfim. Não bastava eu ter já pessoas com resultados além de mim. Não bastava isso, gente. Parece que é o suficiente, mas não é. Isso só estrutura o seu negócio, mas não expande. E o digital, ele trouxe isso. Às vezes, pessoas que têm menos talento que você, menos conhecimento que você, menos entrega que você, mas que tem mais presença digital, ela consegue te ultrapassar. Não sei se isso é justo, se é injusto, tá? Eu não estou aqui para entrar nesse mérito. Eu sei que é assim. É assim que funciona hoje. Tem gente que não entrega nada, mas tem muita presença, consegue mover as pessoas, liderar as pessoas, envolver as pessoas, e essa pessoa acaba fazendo muito sucesso. Vocês sabem disso, né? Eu não preciso nem trazer dados para poder vocês entenderem o quanto que isso hoje é real. É só olhar para esses influenciadores, né? Quantos influenciadores, até vazios de conteúdo mesmo, que possa agregar de fato na vida das pessoas e arrastam multidões
Então, o mercado digital, ele trouxe também esse desafio, trouxe muitas coisas positivas, como alcançar vocês em qualquer lugar do mundo, mas também trouxe o desafio de você não basta ser boa no que você faz, não basta ter compromisso com a sua entrega, não basta você criar um bom método, você realmente precisa ir além. E esse era o meu grande desafio, gente. Meu desafio era ter esse envolvimento mais profundo com as pessoas, mas eu entendi que esse era o caminho e que eu precisava romper. E aí é um grande desafio. Eu falo muito disso no meu livro, A Menina da Masmorra, porque eu tive que realmente sair dessa masmorra emocional, de isolamento, de fazer as coisas sozinha, de ter uma mente criativa, mas de me reservar, né? De estar sempre isolada, de estar sempre direcionando as coisas, fazendo sozinha, enfim, centralizando. Mesmo quando eu tinha equipe, eu acabava centralizando muitas coisas. E aí eu comecei a me construir, né, nessa nova fase. E, paralelo a isso, construir a nova fase do meu negócio, de transformar o meu negócio, que tinha toda a estrutura já metodológica, estratégica, mas que ainda não estava chegando no nível de resultado que eu gostaria, até pela entrega que era feita. E quando eu comecei a entender essa coisa do movimento, que eu precisei passar pelas etapas de primeiro entender foi rápido, né? Até porque, assim, entender as teorias, como as coisas funcionam, para mim não é um desafio. Eu sempre tive muita facilidade com isso. Agora, trazer isso para virar essa chave dentro de mim, fazer essa entrega, porque é uma entrega, aí foi o grande desafio. E esse eu precisei de tempo, eu precisei viver o meu método mais uma vez de transformação pessoal, de soltar as cordas, como a gente diz por aqui, para que eu pudesse finalmente criar um movimento. E aí, gente, quando eu consegui de fato trazer essa essência de movimento para dentro do meu negócio, aí as coisas começaram a acontecer. E hoje eu vejo que, por exemplo, às vezes eu queria fazer um evento, teve uma época que eu desisti de fazer evento presencial, passei um tempão sem fazer, porque, gente, era muito esforço para ter um grupo pequeno de pessoas e ter pouco resultado. Eram meses, meses trabalhando os bastidores desse evento, trabalhando venda de ingressos desse evento. Então, cheguei numa conclusão que não valia a pena, que era muito trabalho. O último evento que eu fiz em 2019, antes dessa segunda fase, né? Lá na primeira fase, o último evento que eu fiz em 2019, eu falo isso lá no meu treinamento Eventos Lucrativos. Eu trabalhei 6 meses com parcerias e foram 6 meses investindo dinheiro, tempo, fazendo eventos gratuitos para trazer conhecimento para pessoas, visitando empresas, visitando instituições. Gente, 6 meses de plantação. 6 meses de investimento financeiro, porque tudo você gasta, e o evento foi em outra cidade, a 160 quilômetros daqui, então tive que fazer várias viagens para lá, e eu e os meus parceiros investimos pesado nesse evento, deu cento e poucas pessoas, pessoas assim de um nível muito bom, tinha vereadores, tinha donos de empresas, tinha equipes de empresas, enfim. Mas no final, financeiramente, não valeu a pena, porque o custo que a gente teve, sem considerar nossas horas de trabalho, tá? Considerando só o investimento financeiro que a gente teve nesses 6 meses, foi só para se pagar. Ainda bem que a gente não teve prejuízo, né? Mas nós não ganhamos nada, porque só deu para pagar o evento. Sobrou, acho que na época, 3 mil para ratear entre todo mundo, e obviamente que não pagava 6 meses do nosso tempo dedicado. Então, eu decidi que eu não ia mais fazer eventos presenciais, que eu ia migrar totalmente para o digital, e fiz isso. Foi providencial, porque logo em seguida estourou a pandemia, né? E como eu já tinha migrado para o digital, então eu consegui manter as coisas funcionando. Mas era sempre assim, gente: apagando incêndio, muito esforço, e, e era desafiador. Tudo que eu ia fazer era muito desafiador. Depois que eu comecei a viver, construir, né? Porque não foi da noite para o dia. Quando eu fui construindo essa visão do movimento, aos poucos, inserindo e construindo essa mentalidade do movimento, aí as coisas começaram a mudar lentamente. Até porque, como eu falei para vocês, eu precisei construir isso dentro de mim para poder externar.
Se você já é uma pessoa sociável, conectada, pode ter certeza que o teu caminho vai ser muito mais curto, por 2 motivos. Primeiro, porque você já é sociável, conectada, e segundo, porque hoje você tem uma mentora que viveu toda essa trajetória para te direcionar. Olha que privilégio, né? Eu precisei construir isso ao longo de alguns anos, pelo menos uns 3 anos, construindo essa visão. E aí, aos poucos, fui inserindo, fui me vencendo, né, me transformando nesse sentido, abrindo espaço para pessoas entrarem no movimento, não só como alunas e mentoradas, mas como parte, e me construindo e me abrindo e me permitindo me conectar, me colocar mais vulnerável, me expor mais, levantando a nossa bandeira, e isso foi trazendo mulheres apaixonadas pelo movimento, de as mudanças começam a acontecer. Por exemplo, eu comecei a trabalhar esse sentimento de pertencimento que o movimento traz, eu percebi que mais em divulgar espontaneamente o movimento, gente. Não era necessário fazer campanhas de indicação, não era necessário ficar falando para as pessoas divulgarem, elas faziam isso de coração. Elas tinham alegria, elas tinham prazer. E até hoje, né? As pessoas que estão no movimento, elas têm prazer de falar do movimento para outras pessoas. Quando elas veem algumas coisas lá fora, na vida das pessoas que elas se relacionam, elas já pensam logo, essa pessoa precisa ir para o movimento. Então, foi criando esse sentimento, eu faço parte disso aqui, eu quero que isso cresça, eu quero que as pessoas tenham acesso a isso. E, gente, acredite, isso fez toda a diferença, sabe por quê? Porque metodologicamente a gente não mudou muito, a gente expandiu, evoluiu, mas a metodologia ela tem basicamente a mesma essência. Em termos de esforço, de dedicação, não mudou muito. O que mudou realmente foi gerar nas pessoas esse sentimento de eu faço parte, né? Eu vivo isso aqui, eu quero viver isso aqui, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar aqui. Isso fez toda a diferença e tem feito. E hoje eu olho assim, por exemplo, eu vou fazer um evento, o meu último evento tinha mais de 60 pessoas. Nós lançamos e vendemos e produzimos esse evento em 30 dias. Imagina, antes era 6 meses ralando, gastando energia. E olha, para vocês terem uma ideia, esse último evento nós não fizemos nem tráfego pago. Foi 100% orgânico, sabe? E num período assim, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tinha ali 60 pessoas. um- uma energia depositada muito menor do que antes, que tinha que ficar meses e meses e meses plantando e implorando para as pessoas estarem ali. E hoje não, uma traz a outra, uma traz a outra, uma traz a outra. E teve pessoas de outras cidades, nós tínhamos 6 cidades nesse evento, que foi agora, último dia 28, tinham 6 cidades nesse evento. E uma vai trazendo a outra, tanto daqui da cidade quanto de outras. Tinha caravana com 6, 8 pessoas de outra cidade, que uma só que conheceu o movimento trouxe as demais. Então, quando você traz para as pessoas essa visão de pertencimento, que óbvio que ter uma. Você precisa defender algo que faz sentido para aquelas pessoas, elas começam a olhar para o negócio de uma forma diferente. Elas não olham mais como um negócio. Porque, querendo ou não, gente, funciona, o nossa mente funciona assim. Eu não quero que ninguém venda para mim. Eu quero comprar as coisas, né? Porque a gente gosta de comprar, né? Vocês gostam de comprar, gente? Fala sério. A gente gosta de comprar, mas a gente não gosta que as pessoas vendam para nós, né? Assim, é uma barreira, assim, um bloqueio. A gente não quer que as pessoas vendam para nós. E quando você cria um movimento, as pessoas têm prazer de fazer parte, de investir. Elas não veem mais, elas estão me vendendo, ela vê como um investimento. Eu estou investindo nisso aqui. E elas querem, o movimento também, ele faz com que pessoas estejam aqui por muito tempo. Elas querem estar aqui. Primeiro, porque elas sabem que nós estamos literalmente em movimento, então nós não vamos ficar repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Vai sempre ter algo novo, vai ter sempre algo gostoso, motivador, que vai influenciar de forma positiva várias áreas da nossa vida. Então, nós estamos em crescente desenvolvimento.
dentro do movimento, e as pessoas que já entenderam, elas sabem, elas querem continuar se desenvolvendo. Elas querem continuar crescendo, elas querem continuar tendo essa frequência e essa energia, além da metodologia. Claro que a metodologia faz diferença, mas vou te dizer uma coisa: eu sei que o meu método funciona, porque eu tenho inúmeros resultados em todas as áreas desses quase 10 anos. Então, não tenho dúvida. Eu não tenho um mínimo de insegurança de apresentar o meu método para alguém, independente de quem seja. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês muito honesta: meu método é bom e funciona, mas além de mim existem outros profissionais que também têm métodos bons que funcionam. Sabia disso? No meu método não é o único que é bom e funciona. E o que que faz as pessoas escolherem? É o movimento. Então, entre várias profissionais que têm um bom método que funciona, as pessoas vão escolher aquela que tem um bom método, funciona e ela tem um movimento. Porque ela não quer só ir comprar uma solução, elas querem pertencer, elas querem fazer parte, elas querem dizer eu sou daí. Elas querem que as pessoas que estão lá fora olhem e falem, cara, eu quero participar disso aí. E é o que acontece todos os dias. A gente faz, às vezes, nosso papo de rica, que é um encontro informal, não é um evento formal. Eu escolho um lugar, anuncio para as mulheres que vai ter, uma já leva a outra e a gente se reúne ali sem inscrição, sem nada. Aparece quem aparecer lá na hora. E lá a gente faz networking, acontece negócios. Muita gente já fechou vários negócios lá no Papo de Rica. É um momento de descontração, de conexão, de network e também de trocas. Sai parceria, sai negócios. Uma coisa assim, não tem uma programação fechada, não é um evento formal, né? É um momento realmente de conexão. E aí as pessoas postam as fotos, e aí muitas conhecidas falam: ah, eu tenho tanta vontade de fazer parte desse movimento, eu tenho tanta vontade de participar de um evento com vocês, porque as pessoas que estão fora do movimento, presta atenção nisso, tá? Presta muita atenção nisso. As pessoas que estão fora do movimento, elas também querem participar. Elas têm o desejo de participar porque elas também querem pertencer. Então, elas externam isso não só para mim, mas para mulheres que estão no movimento, que elas têm vontade de participar. E aí, essas que já estão, continuam trazendo pessoas novas. E aí a coisa não para, gente. Chega uma hora, é uma construção. Lembra que eu falei no início, não é mágica? Vai acontecendo, mas chega uma hora que toma uma proporção que hoje eu quero. Eu sou a pessoa das ideias mirabolantes, tá? Para quem é nova aqui, eu sou aquela pessoa assim que tem mil ideias toda hora e ainda quero pôr tudo em prática. Então, antes eu tinha uma ideia, ela ficava engavetada. Por exemplo, o nosso evento Mulheres Reais, que já teve 7 edições, nós tivemos 7 edições do Mulheres Reais. Uma delas foi internacional, em Paris. Outras foi em Salvador, em São Luís, outras em Marabá, e teve também duas que foi digital, porque foi na época da pandemia, enfim, então aconteceram digital. Foram 7 edições, é uma por ano. E aí o que acontece? Hoje nós vamos ter o nosso oitavo Mulheres Reais, que vai ser na Argentina em setembro. Nós vamos lançar um livro onde todas as escritoras viveram grandes experiências dentro do Mulheres Reais, tinha esse pré-requisito, tinha que ser do movimento e tinha que ter resultados dentro do Mulheres Reais. Não podia ser na mentoria, não podia ser em nenhum outro programa meu, tinha que ser do Mulheres Reais. Esse era o pré-requisito básico para ser uma das escritoras. Então, vamos lançar esse livro em coautoria, eu e mais 11 escritoras, todas que viveram experiências profundas e transformadoras dentro do Mulheres Reais, que vai ser lá em Buenos Aires. O lançamento desse livro vai ser também lá em Buenos Aires em setembro. E tudo isso aconteceu, gente, no início com muito sacrifício. Quando eu idealizei o Mulheres Reais, eu pensava, eu quero criar uma imersão, onde as mulheres vão, elas ficam lá um dia, 2 dias, só sendo curadas emocionalmente na área financeira, relacional, emocional, em todas as áreas. Eu sonhava com isso. Sabe quanto tempo ficou engavetado o sonho do Mulheres Reais, gente? 2 anos. 2 anos e eu tinha a ideia toda clara. A ideia era tão clara na minha cabeça, eu já sabia os exercícios que eu ia usar, eu já tinha um cronograma, eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu tinha uma imagem na minha cabeça que era igual uma foto. Eu via as mulheres no lugar assim, tipo um clube com piscina.
As mulheres tudo com aqueles vestidos que a gente usa de verão, sabe, aqueles vestidos, assim, mais leves, esvoaçantes, tudo branquinho, e a gente um grupo pequeno, era tipo assim, umas 12 mulheres, na beira da piscina, aquela foto do evento. Essa era a imagem que eu tinha da imersão Mulheres Reais. Sabe quantos anos essa ideia ficou engavetada? 2 anos. 2 anos. E o método já era validado, eu já tinha pessoas que tinham grandes resultados no movimento, mas ainda era um negócio. Ainda era um negócio. E eu fiquei 2 anos para tirar essa ideia do papel, e várias outras que eu fiquei 1 ano, 2 anos com a ideia clara, a ideia pronta, o método validado, e eu não conseguia, colocar em prática rápido. E hoje eu vejo, eu tenho uma ideia, e eu lanço essa ideia no movimento, as pessoas compram a ideia. Sabe por quê? Porque elas sentem que elas fazem parte daquilo ali. Elas sentem que aquilo ali também é delas. E é essa a diferença de você ter um negócio e você ter um movimento. Quando eu lancei a ideia de Paris, foi assim algo bem inovador, né? Foi assim meio que uma loucura. As minhas mentoradas falavam assim: "Meu Deus, eu sabia que a Andrea era doida, mas eu já vi que ela é muito doida". E aí eu tinha lançado o primeiro evento fora da minha cidade, que é aqui no interior do Pará, lá em Salvador. Foi desafiador, porque foi o primeiro, mas como eu tinha muitas alunas na Bahia, então meio que eu ia para um evento, eu ia fazer um evento num lugar onde já tinha pessoas, né, do movimento. A Nilza, inclusive, estava lá, né, a Ana Rita, que é de Salvador, as meninas, as mulheres lá de Jacobina, enfim, a Nilza lá de Feira. Então já tinha mulheres que eram minhas mentoradas, já me conhecia, e aí a gente estruturou isso basicamente com as mulheres de lá, foram alguns aqui do Pará, do Goiás, que é a nossa agente de viagens hoje, que é a Rosa, que chegou aqui com um sonho e hoje ela é agente de viagem. Então, de qualquer maneira, tinha uma estrutura, né, para eu poder me aventurar fazendo o primeiro evento fora da minha cidade, em outro estado. Mas quando eu lancei Paris, lá em São Luís do Maranhão, num evento também Milhares de Reais, quando eu lancei Paris foi algo assim totalmente inusitado, né? Inesperado. E eu lancei Paris com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém lá em Paris, sem ter nenhum ponto de apoio, sem ter nada assim que me desse base para lançar Paris. Mas e eu até pensei assim em alguns momentos que podia ser que não desse certo, né? Mas eu já tinha saltado essa corda. Quando eu quero fazer uma coisa, eu faço. Se não der certo, eu tentei. Não tenho mais essa dor, né, que eu tinha antes, que também foi deixada para trás usando o meu método, aquele medo de falhar. Aí, se eu falhar, o que, que vão dizer, o que, que vão pensar? Então, eu já tinha saltado essa corda, eu pensei, é arriscado, mas vou tentar. Se tiver uma, eu vou. Se tiver uma mulher para falar isso comigo, vai ser eu e ela, vamos fazer Mulheres Reais em Paris. E, gente, foi incrível, porque foram 11 mulheres para Paris, e isso aconteceu sem a gente ter muita base, muita estrutura, sabe por quê? Porque nós somos um movimento. E elas querem fazer parte das histórias do movimento, das novas histórias, dos novos capítulos. Então, com certeza, a gente vai fazer muita coisa incrível, mas nunca mais vai ter o primeiro evento internacional. Então, quando você tem um movimento, as pessoas querem fazer parte de cada capítulo desse movimento. E claro, né, que existe aí uma troca. Elas vivem essas experiências que não são minhas, eu falo para elas, não são minhas, são nossas. E elas têm resultados com isso também em suas áreas, né, que vão desbloqueando em todas as áreas, profissional, relacional, emocional, pessoal, enfim. Claro que elas têm essa contrapartida, mas não é só pelo resultado. Como eu falei para vocês, tem outros bons métodos por aí, gente. Eu sei que eu não sou uma divindade. Existem outros métodos bons por aí. Mas por que as pessoas escolhem estar aqui? Porque aqui elas fazem parte. Elas não são meras consumidoras de um produto bom. Elas são parte da história. Elas também constroem isso aqui, e elas sabem disso, e elas têm esse sentimento. Então, por isso que aconteceu o primeiro evento internacional, foi um sucesso. Já vamos agora para o nosso segundo evento internacional na Argentina, também já é um sucesso, né? Nós já estamos com o grupo formado, mas ainda tem entrado pessoas. Vamos ter um momento lá especial com as brasileiras que moram em Buenos Aires. Olha, a Sergina é uma delas. Tem mais alguém aqui que é de Buenos Aires? A Denise também! Olha, gente, que lindo! Elas já estão aqui. Várias mulheres, então as mulheres
do Brasil vão encontrar com as mulheres brasileiras que vivem na Argentina, empreendem lá, e a gente não para de expandir, de crescer e de trazer mais mulheres para fazer parte desse movimento. E paralelo a essa convivência, vamos chamar assim, tem o método que nos ajuda a soltar as cordas e resolver os problemas que a gente precisa resolver da vida adulta, relacional, profissional, financeiro, o método validado. E você, eu falo que aqui a gente vive assim, num processo de cura e movimento. Cura e movimento. O movimento é criar coisas novas, fazer coisas novas, subir de nível naquilo que você quer subir de nível. E enquanto você faz isso, você tem um método que vai te curando e fazendo você soltar aquela corda emocional que impedia antes você de fazer aquilo, mesmo quando você já é capacitada. Olha só. Então, as mulheres aqui do Brasil estão celebrando vocês aí da Argentina. Gente, que lindo. Então, o movimento tem esse poder. Então, não é que as coisas agora ficaram fáceis, elas entraram num fluxo. Claro que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer uma boa entrega, que eu tenho que trabalhar bastante para que tudo isso aconteça. Só que antes era um sacrifício. Antes eu tinha que puxar, sabe? Como você vai subindo, carregando uma pedra para cima do morro, era muito sacrifício. Hoje as coisas fluem, elas fluem. Quando eu lancei a ideia do livro, eu acabei de lançar um livro, né? Vocês sabem, eu acabei de lançar um livro, dia 28, agora eu lancei. E já a primeira remessa que chegou foi toda vendida, já chegou a segunda remessa, onde eu já fiz várias entregas. E está sendo um sucesso. E no meio dessa construção desse livro, porque eu escrevi e lancei esse livro em 4 meses, gente, foi um recorde, assim, porque o meu primeiro livro foi 2 anos, para ele sair do papel e ir para a mão da leitora. Eu fiz isso em 4 meses. E no meio dessa coisa de construir livro, de fazer evento, de organizar viagem para a Argentina e mais os atendimentos em grupo, individuais e toda a dinâmica que um negócio exige, eu cheguei para as minhas alunas e mentoradas que já participaram de algum Mulheres Reais, que é esse evento Imersão com Viagem, e eu disse assim: eu quero construir um livro junto com vocês, das experiências e da transformação que o Mulheres Reais trouxe para a sua vida. E tinha que ser gente que já participou de Mulheres Reais, não podia ser de outro projeto. E, gente, em uma semana eu já estava com as 12 escritoras. E por que que isso aconteceu tão rápido? É porque, na verdade, não foi rápido, né? Porque foi construído ao longo desses 10 anos. Mas eu digo assim, o projeto em si, por que que eu convidei as pessoas e rapidamente, assim, em poucos dias, estava tudo já acontecendo? Porque nós somos um movimento. Porque quando eu falo, vamos fazer um evento, não é o meu evento, é o nosso evento. Vamos fazer uma imersão em outro país, não é a minha imersão, é a nossa imersão. Vamos fazer um livro, não é mais o meu livro, é o nosso livro. Entende? Esse é o poder do movimento. E eu não sei a área de todas vocês aqui, mas pode ser que isso seja uma pergunta de algumas de vocês. Você pode estar pensando, eu só posso construir um movimento se eu trabalhar com desenvolvimento humano? Não. Eu tenho, por exemplo, uma aluna confeiteira que é líder de um movimento, que as pessoas têm orgulho de dizer que é cliente da confeitaria dela. Inclusive, ela esteve aqui, ela é de Salvador, esteve aqui no meu último evento. Ela falou sobre isso, né? Ela foi entrevistada sobre como ela construiu um movimento na área da confeitaria. E ela falou um pouco da trajetória dela, depois que ela entrou para a minha mentoria, que ela teve esse entendimento, essa visão, ela revolucionou a marca dela, inclusive mudou de marca, e ela falou muito da experiência dela, e eu recebo até hoje feedbacks das mulheres que estavam lá e que foram impactadas pela história dela. Por quê? Porque, gente, ela não só faz doces maravilhosos, bolos maravilhosos, coisas incríveis, ela criou um. Então, a pessoa, ela não quer um bolo, ela quer um bolo da confeitaria brasileira. Ela não quer um doce, ela não quer um negocinho de São João do Dia das Mães, ela quer um negócio do Dia das Mães da confeitaria brasileira. Porque ela criou esse movimento, e o movimento é isso, a pessoa quer pertencer. Ela quer dizer, eu tenho isso. É igual a Apple, né? A pessoa compra um iPhone e ela fala, eu tenho um iPhone. Mas não é só ter um aparelho, é a pessoa pertencer a um grupo, é ela pertencer a uma comunidade, é ela saber que acendi até a lanterna sem querer.
É ela saber que existe toda uma dinâmica invisível em volta disso. E é isso que você precisa construir no seu negócio, seja no desenvolvimento humano, seja em outra área de prestação de serviço, ou mesmo de produtos. Vocês precisam construir algo nesse sentido. E todas as marcas que fazem sucesso, gente, elas têm isso. Olha, se você vê o marketing multinível, por exemplo, se você pega uma consultora da Mary Kay, uma consultora de verdade mesmo, atuante, ela, ela te vende aqueles produtos, ela não te vende produtos, ela te vende uma experiência, um pertencimento, toda uma ideologia em cima daquilo ali. E por que vende? Não é só porque são bons produtos. Eu uso alguns produtos e eu sei que realmente são bons. Mas não é só pela qualidade dos produtos, gente, é por conta desse pertencimento do carro rosa, as mulheres de rosa, é toda essa dinâmica que faz as pessoas pertencerem. E todos os negócios de sucesso, de que seja produto ou que seja prestação de serviço, traz essa dinâmica da pessoa ter o prazer de desfrutar do resultado que é proporcionado por aquele negócio, mas também de dizer eu faço parte. Eu tô aqui. Olha, eu tô aqui, gente. Eu tô aqui nesse grupo. Olha que legal, eu faço parte disso. Porque o pertencimento, gente, é uma necessidade básica emocional do ser humano. Não é de uma ou outra pessoa. Todo mundo quer pertencer. Desde criança, nossa psique, ela foi preparada para isso, para pertencer. Por isso que a dor da rejeição é tão dolorida, né? Eu falo que a dor da rejeição ela é mãe de todas as dores, porque a dor da rejeição é justamente isso, de você não pertencer, de você não fazer parte. Ela é muito destruidora. Eu que o digo, né? Fiquei tantos anos na masmorra à custa dela. E sei hoje o quanto que é poderoso pertencer e o quanto isso tem feito a diferença na minha vida, nos projetos, porque agora, gente, imagina, a imersão Mulheres Reais, que é o sucesso que é, demorou 2 anos para sair do papel. Mas não é porque faltava uma parte da ideia, a ideia já estava completa. Faltava era esse fluxo. Porque para eu trazer alguma coisa e colocar no mercado, eu tinha que, ó, ralar muito, convencer as pessoas, insistir muito, para provar que era bom. Então eu precisava de tempo para implantar uma coisa, implantar outra e conduzir as que estavam em andamento. Então tudo isso dava muito trabalho e demandava muita energia, muito tempo. E às vezes, por conta de demandar tanta energia e tempo, o resultado caía, porque até tinha algum resultado, mas para construir outro resultado dava tanto trabalho que aquele resultado ali já acabou, porque eu não sei na casa de vocês, mas na minha todo mês chega conta. Todo mês a gente paga, no mês que vem tem de novo. Gente, não para de brotar, como é isso? Então, o que acontecia? Às vezes eu até conseguia gerar um bom resultado, porque eu tinha um método validado, tinha resultados, tinha várias coisas. Mas, o que acontecia? Eu não conseguia manter o resultado consistente, porque tinha que colocar muito esforço. Para tirar um projeto do papel, eu tinha que colocar muito esforço. E aí, o resultado disso era o quê? Desânimo. Porque eu pensava, poxa vida, as pessoas gostam tanto do meu trabalho, faz tão bem para ela, mas por que que tem que ser tão sacrificante? Tão sacrificante. E quando eu entendi a dinâmica do movimento, quando eu crio um projeto, gente, imediatamente ele já está acontecendo. Quando eu falo, vamos fazer um evento, o último evento, como eu falei, 30 dias. Falei, gente, vamos fazer um evento? Vamos. Começamos, tudo orgânico. 60 pessoas, foi um sucesso, 6 cidades. Porque eu trabalho com. Hoje a minha dinâmica também de trabalhar com pequenos eventos é uma estratégia. Eu tenho, inclusive, um treinamento sobre isso. Como obter lucro de 5 a 30 mil com pequenos eventos. O nome do treinamento é Eventos Lucrativos. Tem pessoas que estão aqui que, inclusive, fazem parte desse treinamento. E tudo isso por quê? Porque as coisas fluem. O nosso livro em conjunto, em menos de uma semana, a gente já estava com tudo articulado, eu já estava apresentando o projeto para as escritoras para a gente começar a escrever. Por quê? Porque nós somos um movimento, gente, as coisas fluem. Quando eu chamei para ir para a Argentina, nós temos um movimento, as coisas fluem, as pessoas querem participar, elas querem viver as experiências, desde as mais simples, numa remada que a gente vai para lazer mesmo, para desfrute,
daquelas canoas havaianas, quem participou? Até um evento internacional, as pessoas querem fazer parte. Até os nossos piqueniques, os domingos no clube, que eu reúno algumas mentoradas, que eu reúno ali a minha equipe. As pessoas olham e falam: eu quero participar disso, eu quero pertencer a isso. Então você precisa construir esse movimento para que as pessoas queiram estar com você e que você se destaque na multidão, não só pelos seus talentos, não só pelas suas habilidades, não só pelas soluções que você entrega, porque, gente, hoje, com essa coisa toda da tecnologia, é muito difícil que você seja exclusiva de alguma coisa, não é verdade? É muito difícil, então o que vai fazer você realmente se destacar é você criar um movimento. E olha, cada dia que passa, as pessoas elas estão mais carentes de pessoas, acreditem. A internet nos conectou com o mundo inteiro e nos desconectou das pessoas, então as pessoas querem fazer parte cada vez mais. Cada vez mais elas querem fazer parte. E você precisa utilizar disso, utilizar dessa estratégia para que você possa ajudar mais pessoas, trazer felicidade, porque as pessoas estão felizes no movimento, e trazer retorno para o seu negócio, gente. É criar uma relação ganha-ganha. É criar uma relação onde todo mundo se satisfaz, porque hoje eu olho para o movimento, gente, eu fico. Tem hora que eu fico assim, sabe, espantada e agradecida ao mesmo tempo. Como que é diferente fazer alguma coisa hoje? O meu último evento, por exemplo, normalmente fazia evento de 8 horas, gente, eu sozinha, do início ao fim. Sozinha, aí eu contratava alguns serviços, né, de algumas pessoas, mas o que que acontecia? O evento em si, a entrega do evento eu fazia sozinha, entendeu? Era pesado. É ao mesmo tempo que era algo que eu gostava de fazer, mas, gente, a gente tem limite, né? Não é verdade? Não tem limite? Mesmo sendo uma pessoa muito energizada, como eu sou, eu tinha limite. Eu chegava no final do evento, assim, gente, acabada, sabe? Destruída mesmo. Era muita entrega, era muita energia física, mental, era muito desafiador. Mas o que que aconteceu? Agora que eu tenho um movimento, gente, tinha uma equipe para uma coisa, uma equipe para outra coisa, até o palco tinha outras mulheres do movimento que eu tenho treinado, que estão comigo, e fazendo a entrega do evento. Então, isso tudo é muito gratificante e torna as coisas muito mais leves. Eu até brinquei, falei assim, gente, eu nunca tive um evento assim que eu descansei tanto durante o evento, que eu estava ali em alguns momentos como espectadora. Sem falar, quando você tem um movimento, as pessoas elas sentem seguras de estar ali, elas não estão o tempo todo ali sobressaltadas, né? Elas se sentem seguras de estar ali, elas se sentem felizes de estar ali. Foi tão lindo porque eu cheguei lá no evento, cheguei cedo, e aí as meninas da Mary Kay estavam lá, elas me maquiaram. Aí chegou a minha mentorada Ana Lécia, maravilhosa, que está aqui no encontro. Ela é enfermeira, ela é consultora de amamentação, mentora de consultoras. E ela chegou lá com um negocinho a laser, fez terapia laser em mim para eu relaxar, para eu entrar no evento relaxada, para não forçar muito a minha voz. Ai, gente, que delícia! Você só tem isso quando você está no movimento, esse cuidado, sabe? Na hora do lançamento do livro, eu troquei de roupa, ideia delas. Ah, não, na hora do lançamento do livro você tem que trocar de roupa. Gente, você sozinho você não faz. Então, vocês precisam entender que a força do movimento, ela não está somente em as coisas fluírem, não está somente em as pessoas quererem participar daquilo que você faz, mas também delas fazerem com você. Então, ali tinha pessoas me ajudando no palco, me ajudando nos bastidores, cuidando de mim, né? E levando um suco, fazendo uma coisa, André, tá tudo bem? Tô precisando de alguma coisa, toda aquela assistência, todo aquele cuidado. Tinha várias pessoas, né, além da Ana Lécia, lá junto comigo, me ajudando de várias formas. Tinha ali uma filmando, outra cuidando de uma coisa, cuidando de outra. Então, quando você tem um movimento, você tem aliadas. E isso faz toda a diferença. Porque quando, mesmo que você seja muito boa, porque eu sei que as mulheres que eu atraio, elas são alta performance, elas não são qualquer mulher, elas são mulheres que dão conta mesmo. Elas fazem e acontecem, né? Elas fazem história, elas se determinam a fazer e fazem. Mas, gente, olha,
Faz toda a diferença você ter pessoas que estão ali com você e têm prazer de estar com você e realmente se entregam àquilo ali, né, elas querem também fazer parte daquela entrega, isso faz toda a diferença. E olha, você consegue alcançar muito mais. Sabe por quê? Porque nós, por mais alta performance que a gente seja, a gente tem um limite. E quando você chega nesse limite, não adianta forçar a barra. É por isso que tem tanta mulher incrível doente hoje, doente emocionalmente, doente fisicamente, que trabalha muito, que já até conquistou muitas coisas, mas que viveu um processo autodestrutivo, sabe por quê? Quer carregar o mundo nas costas. Isso é muito comum, né, na mulher forte. Mas aqui dentro do movimento você vai criando confiança de fazer coisas com outras pessoas, de deixar outras pessoas participarem, de se permitir confiar, entregar e se colocar até vulnerável em alguns momentos. E isso tudo tem trazido muita força para o movimento, porque antes, para eu ter um evento de 60 pessoas, gente, eu tinha que trabalhar para ter 60 pessoas. Hoje, para ter um evento com 60 pessoas, eu tenho várias pessoas trabalhando por 10 pessoas, por 6 pessoas, por 5 pessoas, às vezes por uma pessoa a mais. Mas isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. E a partir do momento que eu fui internalizando, porque o entendimento eu já tinha, lembra? O entendimento eu já tinha, mas entre você entender e você virar a chave dentro de você e tornar isso real é uma jornada. E dependendo de quais são as cordas que você precisa soltar, no meu caso, que era da conexão, isso pode ser mais rápido ou mais lento, né? É isso mesmo, Ana Alessia, é seguro estar aqui. Muito bom. Então, eu precisei de mais tempo, porque era difícil para mim me conectar, era difícil para mim confiar, era difícil para mim delegar, mas aos poucos eu fui vivendo meu próprio método, soltando as cordas e permitindo que as pessoas chegassem. E aí chegou um momento de que eu entendi, agora eu preciso multiplicar. E além do livro, que eu já sou escritora de 2 livros, mas agora eu vou entrar com o terceiro livro junto com outras autoras e, gente, vocês se preparem, porque eu me surpreendi com o nível dos textos, assim. Eu fico pensando, gente, nós precisamos realmente, se você tem vontade de criar um movimento de mulheres, presta atenção, você é necessária. Eu sempre falo isso, você é necessária. Porque quando eu vejo os textos do novo livro que vai ser lançado em setembro, eu falo, nossa, quanto talento desperdiçado. E toda vez que eu chamava alguém para compor esse livro, a pessoa dizia, nossa, meu sonho. Nossa, eu sempre quis escrever um livro. Nossa, que coisa boa, eu tenho vontade de escrever um livro, mas nunca me dediquei a fazer isso. Então, no final, acabei despertando talentos que estavam ali sendo desperdiçados. Então, se você tem o sonho de ter um negócio que não é só um negócio, é um movimento, mova-se porque você é necessária. Tem muita gente com talento desperdiçado só esperando você ir lá e dizer: vamos fazer? Vamos juntas, né? Aqui nós temos um lema: juntas vamos além. E nós temos ido muito além na construção de eventos, na construção de resultados, escrevendo livros, fazendo viagens juntas. As nossas viagens, gente, são surreal. Olha, tem uma mentorada minha que mora em Londres, ela já foi 7 vezes a Paris, mas ela disse: nunca foi igual a essa. Porque a frequência é outra, gente. Porque é gostoso demais. Dentro do movimento, a gente vai numa viagem, ninguém reclama de nada, ninguém. Gente, a frequência é alta o tempo todo, do início ao fim. Você não, você compra, às vezes, um pacote de viagem de luxo, você não tem essa frequência. E isso só quem faz é o movimento. E aí eu senti que estava na hora de expandir ainda mais e comecei a fazer o quê? Abrir as formações para mulheres que têm esse sonho, mas ainda não tem um método, então comecei a abrir as formações, escola de mentoras, a formação de treinadoras do Herdeiras do Amor, e trazendo mulheres e treinando mulheres para levarem junto comigo essa missão, porque o movimento também é isso, ter várias pessoas agora levando a missão. E isso tem fortalecido e expandido ainda mais o movimento. Agora, imagina, gente, se nesses 10 anos com todas as minhas limitações, porque a gente tem limitações e talentos. Eu sei que tudo que aconteceu aqui foi porque eu coloquei os meus talentos em prática. Mas junto com os talentos tinha também as limitações. Ninguém é só talento. E ninguém é só limitação. Todas as limitações e talentos
entende? Então todas nós podemos ir além. E se nós estamos no ambiente correto, isso se torna muito mais leve, muito mais leve. Imagina minhas alunas que sonhavam em ser escritoras e nunca deram o primeiro passo, e quando chegou esse convite, elas deram o passo e agora elas vão realizar esse sonho. Imagine as minhas mentoradas que sonhavam em conhecer Paris e nunca deram esse passo, e a partir do momento que a gente abriu uma porta através do movimento, elas se sentiram prontas para aquilo ali, e assim a gente tem expandido profissionalmente, na família, nos sonhos, emocionalmente, se bancando diante da vida. E como a Ana acabou de mencionar aqui, é seguro estar aqui. Então as mulheres se sentem seguras para vir aqui, para se curar, para trazer suas dores, porque vocês já devem ter escutado, mulheres falando que as mulheres são desunidas. Quem já ouviu isso, gente? Tem alguém que já ouviu que as mulheres são desunidas? E eu, quando alguém fala isso para mim, eu digo assim: olha, não é porque você está no grupo errado. Você está no grupo de mulheres errado. Você tem que estar no grupo certo. E aí você não vai ter mais essa sensação de que as mulheres são desunidas. E a Ariana veio de Salvador para cá, ela veio para participar do evento, para participar do meu aniversário, para trabalhar. E ela falou, ela chorou muito, porque ela falou que ela se sentiu muito acolhida, muito apoiada. Por quê? Porque ela está no grupo certo. E eu tenho uma coisa que eu até coloquei no meu livro, que eu falo muito na mentoria, que é o nível que você ainda não alcançou está nas conexões que você ainda não fez. E o movimento traz essas conexões. Aqui no movimento tem mulheres com a mesma visão que você, com os mesmos sonhos que você, com o mesmo desejo de você de crescer, de resolver algo, de descobrir algo, né? Porque aqui também é um lugar de grandes descobertas. Você vai descobrir coisas na sua vida que você passou a vida inteira se perguntando, e aqui você tem essas descobertas, porque nós também temos técnicas para isso, exercícios terapêuticos para isso. E dessa forma você vai se descobrindo, se fortalecendo, se bancando diante dos seus sonhos da vida e se colocando a serviço da vida, construindo um legado. Porque o que nós construímos aqui hoje é um legado. Nós não temos, não é mais um negócio, é um legado. E é algo que começa em nós. E isso tem sido muito impactante para mim. E tem sido muito impactante para as mulheres que estão comigo. E isso tem, assim, me trazido muita alegria. Tem desafios ainda, mesmo eu tendo hoje um movimento, liderando, as coisas acontecendo, né, com mais fluidez, tem desafios, gente. Tudo vai ter desafios, mas a energia, a frequência, as companhias que você tem na hora do desafio fazem toda a diferença. Faz ou não faz? O que vocês acham? Estou inventando da minha cabeça ou faz a diferença? Você enfrentar um desafio sabendo que alguém vai te apoiar, sabendo que tem pessoas ali torcendo por você, que são sinceras, que te apoiam e vão até com você para resolver alguma coisa. Faz toda a diferença. Então, isso tem feito grande diferença, não só no meu negócio, mas na vida de cada mulher que faz parte desse movimento. E esse é o caminho para o novo mundo, esse mundo tecnológico, o mundo de IA. Cada dia que passa, as pessoas vão ficar mais desconectadas, mais emocionalmente fragilizadas, e quem tem um movimento vai atrair pessoas, porque você vai entregar mais do que soluções. Independente de qual é a sua área de atuação, você vai entregar muito mais do que soluções. Olha o que a Ana Rita lá de Salvador, olha o que ela está falando aqui. Muitas vezes já ouvi que as mulheres são desunidas, a depender do ambiente em que estejamos, digo, as mulheres motivam outras mulheres, exatamente. Então, quando alguém diz que as mulheres são desunidas, é porque ela está no grupo errado. E ela tem algum motivo também emocional para estar insistindo em estar lá, né? Porque o movimento está aqui, de portas abertas. Faz muita diferença, realmente, a nossa energia se fortalece no movimento. Quantas vezes, gente, já teve encontro da mentoria que a pessoa chega lá com enxaqueca e sair feliz, sorridente, dizendo que a dor de cabeça até passou. Chegar com a frequência baixa e sair com ela elevada, isso aí já é praxe, né? Nem falo mais, porque não tem mais nem graça. De tão comum que se tornou. E isso tudo faz a diferença, pelo fato de nós estarmos no lugar certo e com as pessoas certas, que têm a mesma visão. E às vezes você não vai encontrar isso lá na sua família, talvez você não encontre isso no meio dos seus atuais amigos, mas este lugar existe, com pessoas que têm a mesma visão, o mesmo entendimento que você, estão dispostas a se apoiar e crescerem juntas. Essa tem sido a realidade aqui do nosso movimento.
como vocês viram aí, a Ana Alessia relatando, né, a Ana Rita e várias outras, né? Mulheres do movimento. Cadê as mulheres do movimento, gente? E gostaria de falar um pouco da sua experiência aqui do movimento, quanto que isso impactou a sua vida. Pode ser pelo chat ou pode abrir o microfone e falar também, para vocês compartilhar um pouco esse senso de pertencimento, o quanto que isso tem impactado a vida de vocês. Porque, como eu falei, gente, olha, conhecimento hoje ele está acessível, né? O conhecimento ele está acessível, as informações elas estão acessíveis. Você consegue hoje coisas que a gente tinha que ficar horas e horas e dias numa biblioteca e às vezes nem tinha acesso, né? Você consegue num clique. Com essa coisa da IA, então, virou uma loucura. Gente, tem hora que eu não sei se eu me assusto ou se eu me alegro ou se eu me assusto com a loucura que é essa IA. E para o caminho que o mundo está seguindo, porque hoje eu estava conversando com uma amiga, eu fui para um encontro hoje à tarde, com a amiga da infância, com uma ex-professora minha também da infância, e encontrei outras pessoas, e elas estavam adquirindo meu livro, e foi uma tarde muito agradável. E a gente conversando sobre o quanto que hoje as pessoas de todas as idades, elas estão vulneráveis às questões emocionais. Elas estão fragilizadas, né? E nós estamos vivendo uma geração que tem mais acesso de toda a história da humanidade. Ninguém nunca teve tanto acesso como nós. Hoje você consegue fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos sem sair da sua casa, gente. Você consegue qualquer coisa sem sair da sua casa. Nós temos acesso a tudo, a informações que antes a gente não tinha. Você quer viajar para um lugar que você nunca foi, você consegue saber tudo sobre aquele lugar, a melhor época para ir, o que que você não pode perder nesse lugar, que é imperdível. Tudo você consegue através da internet. Você pode se formar, se profissionalizar através da internet. Tudo está acessível, mas as pessoas nunca foram tão frágeis emocionalmente. É por isso que os negócios que são um movimento, eles vão se sobressair. Não é nem o negócio mais tecnológico, é o que tem esse sentimento de pertencimento, onde as pessoas fazem parte, onde elas querem estar, onde elas têm orgulho de dizer: eu estou aqui, eu faço parte disso aqui, eu já fui nesse lugar, eu já estive com essas pessoas. E você pode fazer isso em qualquer segmento. Olha que vim para o movimento buscar sucesso profissional e financeiro e encontrei muito mais amadurecimento pessoal, transformação no meu casamento e conto tudo no livro Mulheres Reais, o Legado. Olha, uma das nossas escritoras falando, aguardem, olha, mulheres da Argentina, vocês vão ter acesso a esse livro que ele vai ser lançado aí em setembro. Hoje sou uma Nilza muito diferente, mais solta, mais comunicativa, mais segura. Um controle emocional. Maravilhosa, Nilza. A Nilza tá voando. Gente, eu mandei para a Nilza. Tu lembra disso, Nilza? Um dia eu encontrei uma foto de quando a Nilza chegou no movimento. Gente, era outra fisionomia, não é, Nilza? Aí eu mandei, falei, Nilza, era um vídeo, né, Nilza? Não lembro se era uma foto ou um vídeo, mas quando eu vi, tava no meu drive, eu tava dando uma organizada no drive, apagando algumas coisas. Quando eu vi aquele vídeo que eu nem lembrava que tinha, eu imediatamente mandei para a Nilza. Falei, Nilza, sua fisionomia é outra. Você não é mais a mesma Nilza. Que bom. Parabéns por você se permitir. Era um vídeo mesmo, né? E é isso que nós estamos construindo, através de um método validado, mas que, como eu falei, não é só o método, não são só os resultados, mas sim esse sentimento de pertencer que tem impactado tantas mulheres, que tem feito com que tantas mulheres estejam conosco, queiram ficar, porque nós temos uma retenção muito boa. Muitas mulheres. Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Comenta aí, gente, no chat, quanto tempo você está no movimento, você que já é. Comenta aí rapidinho, porque o movimento também faz isso. As pessoas elas querem permanecer, elas não querem só chegar e ir embora, elas querem permanecer. Como eu disse, pelo fato de pertencer, pelo fato de sentir que elas fazem parte também da construção e por saber que por estar sempre em movimento, elas vão estar sempre crescendo.
Olha, a Denise disse que quer estar no lançamento. Maravilhosa, Denise. Vai ser um prazer ter você lá. Vai ser no dia 24 de setembro. A Denise, gente, é lá de Buenos Aires, viu? Escritoras. Prepare para vocês conhecerem a Denise. Olha, a Rosângela disse que engajada há mais de 2 anos, né? Fora o tempo que estava só meio lá, meio cá. Muito bem. Estou no movimento desde 2017, 2018. Muito bem. Bem do início, hein? Fundadora. A Nilza disse que está com dúvida se é 3 ou 4 anos. É bastante tempo. Vamos ter que descobrir essa data, Nilza. Eu sou ruim de data. Mas não é difícil a gente descobrir, não, viu? Olha só quanto tempo essas mulheres estão aqui no movimento, gente. Por que que elas estão aqui no movimento? Só porque os meus olhos são azuis? Claro que não, né? Porque aqui elas encontraram um lugar. Aqui elas encontraram espaço, elas encontraram voz, elas encontraram método, elas encontraram muitas coisas que faz toda a diferença na vida delas. Mas com certeza o principal, gente, é essa coisa de pertencer, de fazer parte, de construir a história juntas. E isso faz toda a diferença para você que quer realmente fazer a diferença nas pessoas e viver da sua missão, porque é um ganha-ganha. Você realmente precisa contribuir para que a vida das pessoas sejam transformadas, criar um ambiente onde as pessoas queiram estar, e você precisa ser bem paga por isso, né? Olha, a Morgana disse: vai fazer 1 ano que estou no movimento e só acrescentou em todas as áreas da minha vida. Tem sido incrível estar perto de vocês. Quero cada vez mais mergulhar e soltar todas as cordas que são necessárias para o meu conhecimento. Morgana Ruda, parabéns. Você está indo no caminho certo, Morgana. Parabéns mesmo. E tem tudo para construir um lindo movimento aí, viu? Porque o seu trabalho é maravilhoso. Quando você colocar esse temperinho, ó, vai explodir. Se preparem. E todas vocês se preparem, porque isso realmente vai impactar vidas. Você vai realmente trazer algo diferente para a vida das pessoas. E isso não tem preço, gente. Traz muita satisfação. O trabalho, ele traz o retorno financeiro, ele realiza sonhos que dependem do financeiro, mas quando o trabalho ele traz o retorno financeiro e a satisfação pessoal, gente, você não trabalha mais, né? Porque o seu trabalho se torna algo tão gostoso. A gente cansa também, né? Eu não sou aquela romântica iludida, não. A gente cansa, cansa, mas você descansa e fica bem. Quando você está se sentindo realizada. Quando é um peso, gente, chega uma hora que fica insustentável. Eu já conduzi muitas mulheres no movimento que tinham uma carreira bem sucedida e não suportava mais estar ali. Então não é só sobre o sucesso, não é só sobre você ser bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, não é só sobre status. Quantas mulheres abrem mão do status e do financeiro porque elas não suportam mais aquele lugar? Mas quando você conduz algo que realmente as pessoas querem estar ali, estão impactadas em estar ali, você consegue é, ter essa satisfação no seu trabalho. Você cansa, porque nós somos humanos, mas você descansa e depois você já está pronto para o próximo passo e está sempre criando coisas novas, né? Ontem a Analécia esteve aqui e a gente, em uma conversa informal, já saímos com a data marcada para um projeto lindo que vai impactar vidas. Já ficou data marcada em outubro, gente. Depois eu falo mais sobre isso, para não confundir a cabeça de vocês com tanta informação, porque o movimento se tornou uma coisa assim tão acelerada que só nesse início de ano acho que a gente viveu uns 5 anos. E aí eu já comecei segunda-feira com novas metas para 2025, porque as coisas estão muito aceleradas. E isso porque nós estamos juntas. E o nosso juntas vamos além nunca foi tão forte. Olha, a Analécia falando, vai ser lindo demais, estou apaixonada. Eu compartilhei com ela, depois eu vou compartilhar com todos vocês no momento certo. A Marta, mentora Marta, minha vida é outra depois de abril de 2024. Só gratidão a Deus por ter encontrado você. Hoje eu sei me posicionar e eu sei o meu valor. Que lindo! Maravilha, um pouco mais de 1 ano e já está transformando vidas também. Estou no movimento
desde Mulheres Reais Salvador, 2022. Já colecionei muitas conquistas pessoais e profissionais. Tenho levado a vida mais leve e mais segura das minhas decisões. Parabéns, Ana Rita. Linda sua trajetória. Parabéns. E olha, Ana Rita foi a Ariana que trouxe. Então é assim, uma mulher vai trazendo a outra e uma vai trazendo a outra, e enfim. Hoje mesmo, a Ana Lécia ontem veio aqui em casa buscar 5 livros para presentear as amigas. Hoje eu me encontrei com a minha colega de infância, a minha professora da infância, e elas compraram 3 livros, porque elas queriam para elas e queriam também presentear. E assim acontece nos eventos, assim acontece nas mentorias, assim acontece em tudo. As pessoas que vão uma vez, elas querem compartilhar com outras. E dessa forma, gente, se torna muito mais leve. Aquilo que antes eu precisava fazer sozinha, hoje eu tenho pessoas em todos os lugares, até inesperados, como hoje, né? A minha amiga viu pelo Instagram, falou que queria meu livro e pediu mais outro, mais outro, mais outro. No final, 6 livros, porque ela quer conhecer o movimento, porque ela acompanha pelo Instagram. Ela nem é minha aluna nem nada. A gente foi a colega de escola de infância e se reencontrou aqui pelo Instagram. E ela já foi impactada pelo movimento só de assistir o que está acontecendo do lado de cá. Esse é o poder do movimento. As pessoas querem fazer parte. E aí? Agora eu quero perguntar para você: você está disposta a construir em cima do seu negócio um movimento? Pegar o seu negócio e transformar no movimento? Quem está disposta? Quem teve essa visão? Quem teve insights e começou a imaginar como seria o seu negócio tendo um movimento e não apenas um negócio? Quem teve essa visão? Quem teve essa percepção? E outra pergunta: quem achou incrível, mas ficou pensando, tá, mas como que eu faço para transformar o meu negócio num movimento? Teve alguém que ficou com essa dúvida? Comenta aí no chat. Ó, a Ana Alessia disse que já está dando os primeiros passos. Inclusive, ontem nós conversamos muito sobre isso, não foi, Ana Alessia? E conversa vai, conversa vem, acabou saindo mais um projeto aí em parceria. Mas fala para mim, pode até abrir o microfone. Alguém pensou, nossa, achei incrível, mas não sei como pegar o meu negócio e transformar no movimento? Se tiver, comenta aí no chat ou abre o seu microfone e fala, que eu vou clarear um pouco as suas ideias. E quem já se visualizou, comenta aí também que eu quero saber. Você já se visualizou construindo um movimento, levando mulheres, conduzindo mulheres, liderando, atraindo mulheres? Porque quando você cria um movimento, você começa a atrair as pessoas, atrair oportunidades, atrair pessoas. Depois que eu me tornei um movimento, gente, as pessoas me chamam para tanta coisa, até para negócios, para ser sócia de negócios. Esse é o poder do movimento, porque você se torna magnética quando você cria um movimento. É uma coisa de atração mesmo de pessoas. E acredite, independente de qual seja o seu negócio, o que conecta as pessoas de verdade para fazê-las quererem fazer parte é o emocional. Essa conexão de pertencer, ela é emocional. Ela não é estratégica, ela não é física e nem é por causa dos resultados. Porque quando eu tinha só um negócio, as pessoas vinham, participavam, tinha resultados, agradeciam e iam embora. Outras ficavam de longe só olhando, sondando, perguntando, não fechava. Era diferente o comportamento das pessoas. Depois que eu comecei a trazer essa dinâmica do movimento, as pessoas querem estar, elas querem participar, elas querem fazer parte. Eu recebo mensagem o tempo todo, eu ando na rua, as pessoas falam, eu tenho tanta vontade de participar de um evento seu. Por quê? Porque gera desejo nas pessoas de fazerem parte. Ninguém ficou com dúvida de como que você pode fazer com que o seu negócio se torne um movimento? Que bom que ninguém ficou com dúvida, gente. Mas se tiver, olha, não vai embora com essa dúvida. Não vai embora porque você é necessário. Não esqueça disso, você é necessário para servir a vida com o seu talento, com a sua missão, tá? Eu não tinha nada, só um sonho. Que aqui no movimento fui direcionada pela Andréia e hoje já estou colocando em prática. Muito bem, vários sonhos, né? Vários sonhos. A Marta disse que tinha um sonho de ir para Paris.
E ela chegou no movimento justamente quando a gente estava indo para Paris. Foi incrível, gente. Em um mês ela já estava com o passaporte tirado e indo para viagem. E ela é CLT. Como que ela fez? Ela que vai dizer isso aí para vocês. Eu sei que ela foi incrível e ela não parou mais. Depois desse, ela vem para os eventos aqui em Marabá. Ela mora na cidade próxima, mas ela vem. Ela já está formando como mentora na escola de mentoras. Ela já é uma treinadora autorizada do Herdeiras do Amor, já está dando palestras, já deu palestra em outras cidades, aqui também no meu evento, já está impactando mulheres através da missão dela, já está construindo ali um movimento, né, em torno do trabalho dela, e isso tem sido muito gratificante ver essas mulheres levando essa missão. Gente, é lindo demais. É muito incrível você. É incrível quando eu vejo tudo que eu consegui construir, eu, Andréia. É muito gratificante. Mas quando eu vejo uma treinadora minha, uma mentora minha, falando: olha, eu atendi, a pessoa falou isso, que foi impactado, os feedbacks que eu recebi no evento, nas palestras das minhas alunas e mentoradas, gente, foi lindo demais. Sabe? É igual quando você tem um filho e ele começa a aprender. Ah, meu filho já sabe ler, ah, meu filho já sabe falar. É a mesma sensação, gente. É muito incrível, muito gostoso. E eu estou muito feliz, estou muito realizada. E eu quero hoje o que me fez construir esse momento aqui com vocês hoje? Eu quero treinar mulheres com meu método para expandir ainda mais o movimento, mas eu também quero treinar estrategicamente mulheres que já têm o seu método ou o seu trabalho, o seu negócio, mas que elas querem ter essa visão do movimento para o seu negócio. Para que elas possam alcançar e impactar mais mulheres com o que elas fazem e também com essa coisa de pertencer, né? Ter o seu negócio impactado e impactar a vida de mais mulheres. Então, hoje, a minha visão, a minha missão é essa: é de tanto treinar mulheres que não têm um método ainda, mas que têm esse desejo de servir a vida, treiná-las com o meu método, formá-las treinadoras e mentoras do meu método, mas também conduzir estrategicamente mulheres que atuam em outras áreas ou que já estão em desenvolvimento humano e têm o seu próprio método, treiná-las estrategicamente para que elas também possam construir um movimento e juntas nós possamos alcançar muito mais pessoas. Quando eu digo que vocês são necessários, gente, é porque, primeiro, eu sei que eu não posso alcançar o mundo inteiro e a necessidade é muito grande. E segundo, porque eu já vivi nesse lugar de saber que eu tinha algo bom para as pessoas, mas que eu não conseguia inserir isso no mercado e é muito frustrante. Sabe, você se sente, tem hora que até meio assim injustiçado. Como que eu tenho algo bom? Eu quero fazer o bem e eu não consigo levar isso para as pessoas. É muito doloroso ter essa percepção. E às vezes você vê até alguém menos capacitado ou que não entrega, às vezes nem entrega algo bom, de fato, né, para as pessoas, só influência. E você olhar as pessoas fazendo tanto sucesso e você ter uma boa entrega e não conseguir, é muito frustrante. E isso se tornou a minha missão, tirar mulheres desse lugar que eu já estive, mulheres de alta performance, mulheres realizadoras, mulheres que já fizeram algo ou que já empreendem, que têm coragem de se mover, mas que por algum motivo ainda estão estagnadas. Independente se elas querem seguir o seu próprio caminho e precisam da minha orientação para isso, ou se elas querem se unir a nós e ser uma das multiplicadoras desse movimento. Independente de qual é a tua visão, eu estou aqui para direcionar e para fazer o movimento crescer e se ampliar. E me coloco à disposição de todas, né? Hoje eu tenho vários projetos. Se você se visualizou, se você entendeu que precisa criar um movimento, ou você quer fazer parte do nosso time, eu estou à disposição para te direcionar e para mostrar quais são os projetos que nós temos hoje disponível para agregar. E vocês, mulheres da Argentina, a gente vai se conectando até setembro, em outros momentos como esse. Também lá pelo meu Instagram, que eu já mandei para vocês lá no grupo, pelo meu WhatsApp, que está lá no grupo, vocês também podem entrar em contato. Ontem a Sergina falou comigo. Vocês podem entrar em contato para a gente ir conversando, se conectando, participando dos nossos encontros, até o dia, o grande dia da gente se encontrar pessoalmente, dar aquele abraço de verdade, né? Mas até lá a gente já vai se conectando, se conhecendo, trocando ideias, e vocês também já vão se visualizando de que maneira que o movimento pode te ajudar. É com o método para você aplicar na sua vida,
É com direcionamento para você criar um movimento dentro da sua área, ou até mesmo com a formação para você fazer parte do time, enfim. Independente de qual seja o caminho que você vai escolher, as portas estão abertas, você é muito bem-vinda. E as mulheres que estão no movimento, gente, parabéns, é incrível estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, e como eu costumo dizer, é só o começo. É só o começo dessa nova fase, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade, gente, que sozinha não daria conta. Então, gratidão a vocês por vocês terem comprado essa ideia do movimento, por vocês terem aberto o coração, não só para viver a experiência do método, mas também para hoje expandir, seja indicando, seja compartilhando, seja sendo uma treinadora autorizada, seja uma mentora em formação, independente de como vocês estão atuando hoje no movimento, eu sou muito grata, porque esse novo momento só é possível porque vocês estão aqui comigo. Sozinha, gente, eu falo sempre que sozinha é o pior lugar para prosperar. Então, não fique sozinha. Abra espaço para novas parcerias, independente da sua história, com parcerias, porque eu tive uma frustração muito grande com sociedade. Eu falo isso também nos meus livros. Desde menina, a minha primeira sociedade, gente, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, e eu fiz uma sociedade com uma minha amiga, ela era mais ou menos da mesma idade que eu, talvez um ano de diferença, ou dois no máximo, mas a gente era da mesma faixa de idade. E nós fizemos a nossa primeira sociedade, né? Entre aspas, porque não era uma coisa formal, mas nós decidimos dar aula particular para crianças dos filhos dos vizinhos. E ela era associável, então ela falava com as mães, e eu era o cérebro, então eu que montava as aulas, eu que fazia as tarefinhas manualmente, e nós fizemos essa parceria. E a gente cobrava um valorzinho lá, irrisório, né? Coisa de criança mesmo. E ela fazia a parte do marketing, vamos dizer assim, né? E eu a parte da execução do projeto, da aula, do planejamento da aula, de dar a aula. E aí, quando a gente recebeu a primeira mensalidade, o único aluno que a gente conseguiu, eu nunca vi a cor do dinheiro. Aí foi a minha primeira frustração com a sócia. Eu fui passada para trás pela minha primeira sócia. Só que eu não tinha coragem de falar para ela que eu ia sair da sociedade, porque ela me passou a perna, né? Que eu era muito tímida para dizer isso para ela, eu só falei que não ia ter tempo, mas enfim, saí. E depois, na minha vida adulta, também tive problemas com sociedade, enfim. Mas, independente de qual é a sua história, você precisa se curar dessa história e viver uma nova história. Então, hoje, eu precisei me curar dessas histórias do passado para eu poder abrir espaço para as pessoas entrarem junto comigo no movimento e levar essa missão junto comigo. E tem sido uma experiência fantástica, gente. Uma experiência assim que, meu Deus, eu nem sei expressar o que tem sido essa experiência, de saber que eu não estou sozinha, de saber que tem pessoas junto comigo, caminhando comigo e realmente comprando a ideia do movimento não só para si, para sua experiência pessoal, mas para levar para outras pessoas. Isso tem assim me realizado muito, como mentora, como líder, como pessoa, tem me ajudado muito, tem agregado muito para minha vida, para o meu próprio crescimento pessoal, porque como eu falei para vocês, foi um desafio para mim me conectar e me abrir para fazer as coisas com outras pessoas. Mas olha, quando tem cura, tudo acontece. É cura e movimento, são os nossos dois pilares. Então eu fiz isso. Eu me mantive em movimento de expansão, trazendo as pessoas e fui me curando dessas dores de ser passada para trás, de, enfim, de não confiar nas pessoas, porque a mulher forte, ela não sabe confiar, não, viu? Se você é uma mulher forte, tá tudo bem, a gente já sabe disso. Mas aqui você vai conseguir se curar também, tá? Estou muito feliz de estar aqui e tudo que estamos construindo juntos. Gratidão, André, e a todas. Maravilha também. Essa parte da sua história eu não conhecia. Mas eu falo lá no livro, viu? Lá no livro eu falo dessas sociedades. O seu já está aí. Já está aí em Salvador. Você vai gostar de saber um pouco mais. É porque são muitas histórias que a gente vive, né? Então, cada momento é oportuno para uma outra história para poder embasar e fortalecer aquele momento e para construir o nosso próximo nível. Então, são muitas histórias que eu tenho para contar e à medida que vai chegando o momento, eu vou trazendo. Então, agora é o momento. Eu falo muito isso no meu livro,
porque até fiz um agradecimento à Pamela, hoje ela não está aqui, né? Deixa eu ver se a Pamela está por aqui. Não, ela não está. Mas a Pamela foi uma pessoa que me ajudou muito nessa transição, porque eu já tinha consciência que eu precisava trazer pessoas, descentralizar, mas era muito doloroso para mim por conta desses históricos. E ela foi aquela pessoa que foi chegando e se enfiando, sem eu dar espaço, mas ela se enfiava mesmo. Mas ela se enfiava assim, cheia de boas intenções, ela deixava isso muito claro. É aquele desejo de servir, era tão real que eu fui deixando ela entrar e ocupar espaço, e ela foi tomando a frente de coisas, foi tomando a frente de forma voluntária mesmo, porque eu nem abria espaço, porque era muito doloroso ainda para mim, e ela foi ocupando esse espaço e me ajudando eu me curar desse medo de confiar. Né? Então eu não tinha como não fazer um agradecimento especial, porque ela viveu esse processo e ela nem sabia disso, gente. Porque quando eu falo para vocês que eu atraio as melhores pessoas, é sobre isso. A pessoa nem sabia que ela estava me curando e ela foi fazendo isso e se envolvendo e tomando a frente e ajudando e se voluntariando e ela se oferecia mesmo. E às vezes ela fala: Você quer que eu faça isso? Eu nem respondia e ela ia lá e fazia mesmo. Fazia mesmo, mesmo sem eu dizer que queria, ela ia, fazia e acontecia e eu fui ganhando confiança, né? E assim fui me abrindo e fui trazendo esse novo momento. Então, juntas vamos além, nunca foi tão forte, eu tenho falado isso muito, 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 muito. E é isso, minhas queridas. Eu fico muito feliz de trazer mais essa experiência para vocês. Vou convidar vocês agora para a gente fazer um exercício de fechamento para podermos encerrar esse encontro maravilhoso. Falar para as mulheres da Argentina que vocês são muito bem-vindas aqui no nosso movimento, que é uma alegria ter vocês aqui e que nós vamos estar nos vendo em breve, nos abraçando de verdade, compartilhando muito desse movimento para que todos possam crescer. Feche os seus olhos agora, respira profundamente, como se você quisesse que eu escutasse a sua respiração. Vai se conectando com o momento presente, se conectando com o seu corpo. Respire, se conecta, vai acalmando a sua mente, vai silenciando a mente, vai acalmando o seu corpo, vai respirando. Isso. Respira, se conecta. E eu quero que você agora imagine uma grande tela que se abre na sua frente como se fosse um cinema. E eu quero que você construa uma imagem. E essa imagem, ela representa tudo aquilo que você teve hoje de percepção sobre a criação de um movimento. Eu não sei em que área você quer atuar, eu não sei de que maneira você quer impactar as vidas, mas você sabe. E eu quero que você construa mentalmente essa imagem como se fosse uma foto. Como, da mesma forma que eu criei aquela imagem na minha mente, como se fosse uma foto, que no momento que eu idealizei o Mulheres Reais, que hoje é uma realidade no mundo inteiro e que também se tornou um livro, eu quero que você imagine o futuro do seu movimento, a alegria no rosto das pessoas que você vai alcançar, a entrega que você faz e que você vai fazer agora de uma forma diferente, impactando as pessoas, fazendo elas se sentirem parte. Vai construindo essa imagem, como se fosse um quadro, uma foto. Vai trazendo detalhes, vai colocando ali os detalhes do ambiente que representa essa conquista, as pessoas, a alegria no rosto delas, a sua satisfação, vai ilustrando tudo isso no formato de imagem. E eu quero que você se conecte agora com essa imagem. E eu quero que você dê nome aos sentimentos que te conectam com ela. Quais são os sentimentos? É alegria? É realização? É satisfação? Quais são os sentimentos que te conectam com esse sentimento, com essa imagem? Eu quero que você se conecte emocionalmente com essa imagem de futuro do seu movimento e da forma com que as pessoas vão ser impactadas por ele. Sente, se conecta, visualiza, coloca cor, nitidez, coloca movimento agora, transforma essa imagem num vídeo. Coloca movimento, coloca som, coloca aromas que representem esse momento e essa construção linda, na qual você vai ser a líder que vai levar essa multidão, que vai levar as soluções que você tem para levar, mas de uma forma diferente, conectada, onde as pessoas querem estar com você e se sentem felizes por isso.
se conecta e agora num sentimento de gratidão, muita gratidão por viver esse momento que já é real, que já existe, que você está materializando agora. Eu quero que você abra bem devagar os seus olhos. Pega o papel e a caneta que está aí, coloca a data de hoje e eu quero que você escreva todas as suas percepções sobre o seu movimento que você está construindo a partir de hoje. Escreve sobre esse movimento e eu quero que no final você escreva pelo menos 3 decisões que vão fazer você dar os primeiros passos na direção da construção desse movimento. 3 decisões, no mínimo 3, tá? Coloca toda a sua percepção como se você estivesse contando para alguém tudo que você entendeu aqui hoje, os insights, as percepções, e no final, no mínimo, 3 decisões que você toma hoje que vão te colocar na direção da construção desse grande sonho. E eu quero celebrar isso com você lá no futuro. Enquanto você conclui a sua escrita, eu vou pedir 2 coisas. Primeiro, que você não pare a sua escrita enquanto você não terminar, para que você não saia dessa frequência. E depois que você terminar, eu vou pedir que você vá lá no grupo que você faz parte e que você compartilhe como foi a sua experiência aqui hoje, que eu vou ficar muito feliz de ir lá falar com você, interagir com você sobre a sua percepção, sobre as suas decisões e sobre como você saiu desse encontro hoje, tá certo? Um grande beijo para vocês e vamos juntas, porque juntas vamos além. E eu te espero lá no grupo.